Comentando a lição de domingo, 6 de julho de 2025. A vida de Moisés e o chamado na sarça. Moisés, ao fugir do Egito, depois de ter matado um homem, chegou na terra de Midian e foi bem tratado, se tornando uma pessoa respeitada por todos. Deus o estava preparando para algo grandioso no futuro, e ele aprendeu grandiosas lições cuidando das ovelhas do seu sogro. Moisés aprendeu a lei do retorno ao lidar com as pessoas. Um menino vivia envolvido em problemas e não se conformava com o fato de não ser bem tratado pelas pessoas com quem costumava conviver. Vivia mal-humorado, queixava-se sempre do que lhe faziam. Certo dia, entrando em casa transtornado, ele falou para sua mãe: "Eu odeio as pessoas." Vendo o desespero do filho, levou-o a um lugar que ela conhecia bem e pediu que ele gritasse bem alto: "Eu odeio você." O eco voltou: "Eu odeio você." A seguir, a mãe pediu que gritasse: "Eu amo você." E o eco voltou: "Eu amo você." Sua mãe explicou-lhe que normalmente costumamos receber das pessoas aquilo que primeiro damos a elas. Temos a sensação de que isso também é verdadeiro em nossa relação com Deus. Deus, é claro, toma a iniciativa da salvação. Contudo, o homem escolhe a forma como lidará com Deus a esse respeito. Moisés mostrou intolerância no Egito e recebeu intolerância. Mostrou amabilidade com as filhas de Jetro e recebeu amabilidade de volta, chegando até se casar com uma das filhas do sacerdote de Midian, que era Jetro. Moisés percebeu no tempo que ficou em Midian que Deus o tratou muito bem, e ele retornou para Deus esse tratamento em forma de obediência e adoração. Deus o inspirou a escrever os 2 primeiros livros de sua vida, Jó e Gênesis. Nessa tarefa, Moisés aprendeu muito de Deus e do plano da salvação. Deus estava burilando Moisés a ser um líder paciente ao tratar com as ovelhas, porque ele iria, dentro de pouco tempo, liderar o povo de Israel na saída do Egito para Canaã. Quando Deus fez o chamado oficial a Moisés no meio da sarça ardente, como Deus se apresentou a ele e por que isso é importante saber? A resposta está em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Deus se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E isso era importante, porque mostrava que ele era o mesmo Deus que se apresentara aos patriarcas e que estava cuidando do seu povo cativo no Egito. Moisés se surpreendeu com 3 coisas. Primeiro, uma planta que não se consumia com fogo, envolvendo-a totalmente. Era algo inexplicável, era um milagre. Em segundo lugar, ele ouviu uma voz conhecida. Era a voz de Deus que o impediu de achegar-se mais perto do Eterno, porque sua presença tornou aquele lugar santificado. Em terceiro lugar, Deus se apresentou como o Deus que havia feito promessas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que estava preocupado com seu povo cativo no Egito. E Moisés tinha conhecimento desses fatos. Isso aumenta a nossa confiança nas promessas que Jesus fez aos seus filhos, de que iria preparar um lugar para que todos fossem morar com ele. Isso mostra que Deus também nos olha no meio do cativeiro do pecado e, embora nos tenha libertado pelo sacrifício de Jesus, deseja nos conduzir para a Canaã celestial, e Jesus é nosso poderoso líder espiritual nessa jornada. Moisés aprendeu a reverenciar o Todo-Poderoso, pois velou sua glória num símbolo por demais humilde, uma sarça, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver ao seu chamado para a sua grande missão. Livro No Deserto da Tentação, página 85. E que Deus nos abençoe.